Bom dia, graça e paz. Que bom que mais um dia estamos aqui, Manhã com Deus. É um, é um momento muito especial, um momento Deus, né, de Sua palavra, para meditarmos, para pensar, para, tomar uma posição, refletir, tantas coisas que a palavra ela remete em nossas vidas. E o intuito desse canal é para abençoar a sua vida e trazer uma reflexão, uma palavra amiga para você. E, espero que você compartilhe, que você goste, dê um seu like no final, que Deus abençoe. Quero trazer uma palavra que se encontra lá no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Essa palavra é muito interessante, né? Nessa questão de Jesus pedir para que eles vão ao outro lado do lago, aquele mar da Galileia, e eles vão à noite. Note que existe algumas coisas em particular aqui. Muitos dos discípulos, eles eram pescadores, estavam acostumados no mar da Galileia, estavam acostumados nos perigos, em situações talvez extremas. Mas aqui nesse episódio, Jesus foi ali no barco e foi dormir numa almofada. E a tempestade começou a tomar, de uma maneira tremenda, tomar força. E eles começaram a se desesperar. E nesse momento eles vão buscar, eles vão acordar o mestre e perguntam: Mestre, estamos perecendo, estamos morrendo? O Senhor não se importa com isso? Jesus de imediato se levanta e acalma aquele mar, e eles ficam admirados com aquela posição. Eu quero estar pensando da seguinte maneira. Aqui os discípulos chegaram num limite. Eu quero falar sobre limites. Muitas vezes nós chegamos em limites, apesar de conhecermos, como o caso dos discípulos, alguns deles, conhecer bem o mar, conhecer bem a arte de pescar, a arte de ir ao mar, de enfrentar situações. Por mais que houve toda essa condição para os discípulos, mas eles chegaram no limite. E muitas vezes também nós, diante de certas coisas, nós chegamos nos limites da nossa vida. Podemos chegar em limites, podemos chegar em momentos que nós não temos o controle e ficamos apavorados, ficamos receosos, como aconteceu com os discípulos. O que vai acontecer conosco? E muitas vezes a situação parece que nos mostra uma condição desfavorável. O que vai acontecer com as nossas vidas? Porque que, apesar de Jesus estar presente ali no barco, aconteceu isso. Apesar de Jesus estar presente no barco, acontecem certas coisas. O limite vem, as dificuldades elas aparecem e elas nos levam talvez a uma falência ou uma condição de não mudar aquilo.
É o que aconteceu de fato com os discípulos. Eles foram acordar o Senhor. E o Senhor despertou e acalmou aquela tempestade. Mas depois Jesus disse, dá uma palavra. Homens de pequena fé. Até quando, né? Até quando eu vou estar com vocês? Se tão presente, vocês vão ter que usar. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, vocês têm que esticar mais o limite. Vocês têm que ir mais. Então, os ensinamentos de Jesus são preciosos. E eles nos levam a refletir que Jesus ele quer estender a nossa fé. Ter uma fé que vai ser usada até em momentos de limites. O que Jesus estava dizendo era, vocês eram capazes. Vocês são capazes. Vocês são capazes de manifestar o poder de Deus na vida de vocês e através da vida de vocês. Talvez esse é um momento interessante e importante que você está ouvindo. Talvez você esteja passando por momentos muito difíceis e o Senhor Jesus está dizendo a você, você tem fé? Você tem fé? Manifeste a sua fé. Use sua fé diante de situações. Use a tua fé. Não olhe para a tempestade e não se assuste, não se apavore. Não esteja receoso por aquilo que está acontecendo, mas use sua fé. Use sua fé. Esse é o desafio. Esse faz você sair de todos que todos enfrentam limites. Limites aparecem para todos, mas Deus é maior do que os limites. O poder de Deus é maior que os limites. Que você receba essa palavra e reflita bem nessa palavra. Quero orar pela tua vida. Senhor Jesus, não há nada que tu não possa fazer. Os discípulos ficaram admirados pela simples, Pai, ação sua. Foi tão simples para ti, Senhor, mas eles estavam no limite. Tu levantou o Senhor e parou os ventos. Eles ficaram admirados e exclamaram e falaram, até quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, como tu és grande e poderoso. Eu quero dar glória e honra a ti para sempre, Pai. Porque diante de qualquer situação que possa se levantar contra nossas vidas, Pai, tu tens o poder de acalmar. Tu tens o poder de acalmar tempestades, Pai, por mais que sejam furiosas, Senhor, e apavorantes. Eu oro, Pai, e peço a tua bênção, Senhor, sobre esta vida, sobre essa família, essa casa. Ó, Senhor, este lar, esse problema, esse desafio, essa situação que aparece, Pai. Em nome de Jesus, seja repreendido este mal, seja repreendido esse levante, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente neste dia. E não esqueça, dê o seu like e compartilhe esta palavra.